Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, João Vitor. Alô, alô, Edinaldo Santos, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Esporte Clube do Recife na final do Campeonato Pernambucano. Esporte que já sabe quem vai enfrentar na decisão e o adversário vai ser o Clube Náutico Capibaribe. Mais uma vez, Esporte e Náutico decidem o campeonato estadual. Leão que eliminou o Santa Cruz no sábado nos pênaltis. Pois é, o Esporte inclusive sai um pouco, né, daquela lentidão que vinha apresentando em jogos anteriores. Foi um time um pouco mais ousado, teve a ousadia do técnico que colocou ali 3 atacantes, 2 meias. Foi um time realmente ofensivo, mas esbarrando na resistência da zaga do Santa Cruz, né, João? Edinaldo, eu vou dizer uma coisa. O Santa fez um jogo consistente defensivamente, mas mesmo com esse jogo, o Sport conseguiu criar chances claras de gol. Muitas. Talvez tenha sido aí um jogo que está entre os melhores do Sport na temporada ofensivamente, não. Mas eu digo em termos de criação, né? Não vou dizer em gols, porque não fez gol, né? Fez um que estava impedido. Então, faltou... Eu acho que esse tem sido um problema do Sport, inclusive. Exatamente. Né? Ele cria, ele ronda a área, mas a finalização ainda peca, né? Isso. Por isso que ele esbarra muitas vezes nas zagas, e esbarrou na zaga do Santa Cruz em função disso. Porque ele criou muito, teve um futebol ousado, ofensivo, propôs um jogo ofensivo o tempo todo, teve mobilidade, teve movimentação, mas não conseguiu converter isso em gols. Eu acho que o que mais se valoriza dessa questão aí do Sport, além do jogo, acho que o Sport fez um jogo bom diante do Santa Cruz. Não foi um espetáculo, não foi um jogo contra o Fortaleza. Acho que contra o Fortaleza o Sport jogou mais. Jogou um pouco mais. Mas assim, foi um bom jogo, ele foi superior ao Santa Cruz, mas a postura do time, isso agradou a torcida, porque aquele Sport que jogou contra o Santa no Arruda, aquele Sport que enfrentou o Muricy, morno, moroso, lento, não foi esse Sport do último sábado. Não foi, a letargia não aconteceu nessa partida contra a equipe do Santa Cruz. Ele tinha obrigação de mudar a atitude, de mudar o comportamento, ele tinha que ir para cima, estava lá contando com o apoio maciço da sua torcida, né? Lotou a arena com o apoio da sua torcida, então ele tinha que fazer valer aquele mando de campo, mostrar a sua superioridade técnica, que isso é um fato, todo mundo sabe que tecnicamente o Sport é superior. E o Santa Cruz, dentro das suas limitações, tentou segurar onde pôde, conseguiu segurar, até porque o gol que o Sport fez num tempo normal de jogo terminou sendo invalidado, e o VAR passou aquele tempo todo, né? 15 minutos, cara, eu nunca vi isso na minha vida. 15 minutos para determinar a irregularidade de um gol. Eu acho que foi o recorde mundial. Não me consta que em algum lugar do mundo o VAR tenha demorado tanto. Você já viu falar nisso? 15 minutos, não? Em nenhum lugar, como diz um amigo meu, nem do mundo, nem do planeta. Pois é. Nem nos outros planetas, né? Não tem. Você vai para Marte e não vai encontrar isso lá. Inclusive hoje, eu vou receber no Fórum Esportivo, além do goleiro Kaique França, que vai estar aqui no programa, o Eric Bandeira, que faz parte da comissão de arbitragem da federação. E ele vai falar sobre as polêmicas do final de semana, o porquê o VAR demorou tanto. Foi alegado inicialmente que teve um problema de internet, né? No sinal lá do... Estão falando nisso, né? Mas, gente, são 20 minutos, né? Para quase 16, 15 minutos. Não existe. Não existe. Foi um recorde mundial. O VAR de Pernambuco bateu um recorde mundial na espera. E aquilo esfriou o jogo. Esfriou totalmente o jogo, e o tempo dado pela Débora Cecília não agradou o Sport, né? A ninguém, né? O Santa Cruz também, né? Foi um erro. 15 minutos. Não teve acréscimo, praticamente. O tempo de jogo normalmente tem 5, 6, 7, 8 minutos. Ela não acrescentou esse tempo. Até porque tiveram as mudanças, substituições, o jogador cai para ser atendido, todo aquele negócio. No mínimo mais 5 minutos, né? No mínimo mais 5 minutos. Pois bem, então o jogo terminou indo para as penalidades. O Sport é exemplo. Acho que no jogo anterior. mesmo, assim, de destaque individual, o Lucas Lima, né, Ednaldo? Lucas Lima, mais uma vez, se ouve bem no jogo, até enquanto esteve em campo. E o goleiro do Santa Cruz, né, cara? Defendeu as bolas o melhor do jogo foi o goleiro do Santa Cruz, né? O William defendeu muita bola, né? Parou o Sport. O William fez uma atuação nobre, maravilhosa, esplendorosa a atuação do goleiro do Santa Cruz, defendendo bolas realmente muito perigosas. E o Lucas Lima continua numa crescente, né? Impressionante como um jogador que vacilou tanto
na carreira nesses últimos anos. Pode botar aí 5, 8 anos que Lucas Lima tenta acertar nos clubes do sul do país e não conseguiu. Ele tem mantido uma regularidade de bons jogos. No esporte. No esporte. No esporte ele chegou e reencontrou o seu futebol. Né? E realmente ainda não está no ápice, não. Ainda não está no top, não, viu? Vai evoluir. Está surpreendendo realmente com boas atuações o Lucas Lima. É o cara que quando entra melhora a criação do esporte, né? É verdade. É o cara da criação. Bom, aí nos pênaltis o Kaique França acabou pegando o pênalti do Totti. O Sport, isso também é legal, né? Foi muito competente na cobrança dos pênaltis. Já são tanto nesse jogo como no anterior. 10 pênaltis. 10 decisões de pênaltis. E o Sport foi 100% de aproveitamento. Aproveitamento total, absoluto. Muita competência, muito equilíbrio, né? Muita personalidade na cobrança dos pênaltis. O Sport foi muito bem nos pênaltis no jogo anterior e nesse contra o Santa Cruz. Sem dúvida. Bom, o Sport está classificado, agora pega o Náutico, inclusive já tem um debate, né, sobre questão de torcida única ou não. Há uma tendência que o jogo tenha torcida única nos aflitos e torcida única na arena. Essa é a tendência nos bastidores. Se houver um bom senso aí dos dois presidentes, já que o do Náutico já se manifestou que gostaria de ter torcida mista, se houver um bom senso, né, teríamos aí a oportunidade para não tirar o torcedor daquilo que ele mais gosta, que é ir para o estádio. Porque essa história de torcida única não acaba a violência de jeito nenhum. Isso é uma farsa. E a renda deu mais de R$1 milhão, né? 1 milhão dos 300 mil mesmo, 1 milhão e 300 mil. Foi a renda, vou pegar aqui exato. Já se sabe qual é o líquido do esporte? Não, porque ainda tem não. Desconto nesse dinheiro é brincadeira. Tem. Né? Sempre tem, né? Sempre tem. Bom, Edinaldo, o Sport agora vai ter esse confronto contra o Náutico, né? Agora vira a chave para a Copa do Nordeste. Aguardar o time que o Mariano Souza vai comandar para esse jogo, né? O time titular. Hoje houve um treinamento à tarde, a reapresentação do grupo. Há uma expectativa sobre o retorno do Rafael Thierry. Rafael Thierry já está há 17 dias, né, sem jogar. Pedro Lima também, né? Pedro Lima volta, porque cumpriu suspensão. Resta saber se Rafael Thierry vai voltar. O problema do Rafael Thierry está me surpreendendo o tempo dele fora. Porque não é nada grave. Por mais que incomode a lombalgia, não é uma lesão, né? Não é cirurgia. E assim, Zé Roberto mesmo, passou por uma cirurgia e tá jogando já, né? Então, tá até surpreendendo. Não sei se houve algo além dessa questão da lombalgia. O Sport só revelou a lombalgia. E é isso oficialmente que foi passado. Mas está demorando a volta do Thierry, que ficou observando o jogo, foi pro jogo, ficou acompanhando o jogo lá nos camarotes, né? Ao lado do Fabinho, que é outro atleta que também está se recuperando. Mas é isso, se acontecer uma mudança, vai ser a entrada do Pedro Lima, e aí o Pedro Lima volta para a lateral, o Fabrício volta para o meio campo, alguém vai ter que sair. Aí vem de novo aquela pauta, quem vai sair? Barleta, Alan Ruiz ou Romarinho? Ou o técnico, se baseando nesses últimos jogos do Sport, com desgaste, né? O Sport está tendo jogo decisivo, jogos decisivos quarta e domingo nas últimas rodadas. Se ele vai rodar um pouquinho. Eu não acredito em time reserva do Sport, como foi no jogo contra o Náutico nos aflitos, mas acredito até na possibilidade de um time com uma certa mescla. Alguma mudança no meio campo, alguma mudança no ataque, para que não tenha lesão de nenhum jogador, porque também há uma sequência de jogos, né, pesada. O Sport não teve tempo de recuperar praticamente de um jogo para o outro, pouco tempo. A entrada do Fabrício na lateral direita, de certa forma, foi uma surpresa, né? Que sempre se falava ali no Lucas Ramon. Existia essa possibilidade, mas se esperava que fosse o Lucas Ramon. Falava assim, Lucas Ramon. Mas o Fabrício já jogou de lateral. Falava-se até na possibilidade aí ninguém falava Rosales. Aí ninguém falava não. Falava não? Não. Falava não, Edinaldo. Nem Sousa? Não, nem Sousa. Olhe. Pode olhar que Rosales agora tá entrando, às vezes, na esquerda. Que é pior ainda, né? Na esquerda, porque... Se ele faz alguma coisa é na direita. Porque na esquerda a opção que tá sobrando é ele. Agora, na direita, quem tá entrando é o Lucas Ramon ou o Fabrício. Agora, o Sport ganha de fato. O Fabrício já jogou de lateral na carreira. Então não é nada novo pra ele. Já jogou de lateral, já jogou de volante, de tudo. É como um amigo meu fala, o César, o maior custo-benefício do Sport nessas contratações é o Fabrício. Porque onde quiser ele é utilizado e vai bem. É o que se chamava antigamente do Coringa, né? Coringa do futebol, que jogava em várias posições. Porque tem um jogador que joga em várias posições mal, né? O cara vai mal no meio, vai mal no ataque, vai mal na lateral. E ele tá indo bem em todas as posições que está sendo utilizado. Para mim foi uma surpresa, eu não esperava que ele fosse entrar ali de lateral direito. E jogou muita bola. Ganha uma opção então pro setor, né? O Sport ganha uma opção. Ele trabalha muito bem ali pela direita, impressionante. É verdade.
Bom, Edinaldo, o Sport está tentando entrar com a representação na STJD, né, com um recurso para ver se consegue um efeito suspensivo nessa punição. Eu, sinceramente, estou sendo muito sincero, acho que não vai conseguir, por tudo que aconteceu, né, nessa questão do STJD, por todos os argumentos que foram passados pelo STJD, mas o Sport vai tentar, vai alegar e apresentar as prisões que foram já efetuadas, né? Então, vai se basear nisso como um exemplo, né, para tentar conseguir esse efeito e buscar ter público. Mas, agora, de qualquer maneira, o Sport está fazendo já uma ação para o jogo contra o Náutico. Como não vai ter público por enquanto, vai ter um telão lá no Sport para que o pessoal assista ao jogo, na ilha, né, com alguns... O que é duro, João, é você ver essa gangue organizada fazer o que está fazendo com o clube. Já é a 5ª punição idêntica a essa que o clube sofre. Só nessa última posição, um custo já dito pela diretoria de quase 6 milhões. E você se depara no estádio com a principal faixa do estádio estampando o nome da gangue organizada. As mensagens da gangue organizada. É doloroso isso, né? É lamentável. Eu, presidente do clube, mandava retirar imediatamente. Eu mandaria retirar, sinceramente. Para uma gangue que está sendo terrorista o tempo todo contra o clube, quando você se depara com o estádio, está lá os símbolos, as mensagens da gangue organizada. Depois de tudo que aconteceu, isso é vergonhoso, né? E isso repercutiu muito mal. Inclusive ruim para o Sport no STJD também isso. E o que o clube me passou? Na reunião para o jogo, tem uma reunião sempre com representantes de todas as áreas, o Sport solicitou que fosse barrado tudo envolvendo a organizada. Camisa, adereços, faixas, tudo. Mas a polícia teria, na reunião, essa informação de bastidores do Sport, teria dito que seria melhor os membros da organizada utilizarem o fardamento para serem monitorados dentro da multidão, para que não fossem misturados com os demais torcedores. Então... É uma justificativa que eu não concordo. E a questão de proibição de adereços, faixas, como foi mudado o CNPJ, a organizada não está proibida. Esse nome. Só mudou o nome, né? Mas não está. Então, a polícia teria dito ao Sport que tem que conseguir na justiça a proibição, porque a polícia não teria o direito de alguém aparecer com ingresso e barrar. Ô João, um criminoso que é perseguido pela polícia muda o CNPJ. A polícia o encontra, não bota ele na cadeia, não. Isso são justificativas que não entram na minha cabeça, gente. Mudar o CNPJ, aí não vamos prender os caras porque mudou o CNPJ. São os mesmos, gente. E teriam que... É feito aquele bandido que falsifica documento, ele vai preso da mesma forma. Então esses caras devem ser perseguidos e afastados da mesma maneira. E o que a polícia teria alegado na reunião é que só pode barrar alguém se a justiça mandar. Se a pessoa aparecer com o ingresso, seja ela quem for, vai ter que entrar porque comprou o ingresso. Ele não pode barrar. Agora, se tiver uma ordem judicial dizendo que não pode entrar com tal objeto, então a federação se colocou aí, pelo menos ontem eu vi uma entrevista do presidente da federação, né, o Evandro, dizendo que vai na justiça proibir a presença das organizadas. Ele citou as duas, do Sport e do Náutico. Então, ele chegou a dizer que vai tentar na justiça. Porque até o Evandro confirmou isso na entrevista também. A TV Nova confirmou que, de fato, houve esse pedido da polícia. Que só se na justiça conseguir. Ontem no Domingo Esportivo ele mandou aqui uma mensagem para o Leonardo Borges dizendo isso. O Evandro. Dizendo exatamente isso. Mas é aquela história. Admitir aquela faixa foi uma agressão a tudo que esses caras estão fazendo. É lamentável que a diretoria do Sport não tenha mandado retirar todas aquelas faixas. Vamos ver se manda agora nos próximos jogos. Agora tem uma coisa também. Mas acho agora que tem uma coisa também. A diretoria ia fazer o quê? Puxar a faixa? Porque a polícia que tinha que tirar não tirou. Não disse que não podia. Mas a diretoria, João, deveria fazer isso porque o Sport é o mandante, é o dono do estádio. Mas o problema teria que ser no início, na entrada. Na entrada já não podia entrar. Me recordo que o ano passado, não sei se foi no Santa Cruz ou no Náutico, que um presidente mandou retirar uma faixa que era ofensiva em termos políticos. Eu lembro. Mandou tirar, quer dizer, lembro disso. Condição para tirar e autoridade para tirar tem, porque eles são os donos do estádio no momento que são mandantes do jogo, eles são responsáveis por tudo dentro do estádio. Então deveriam tirar, porque aquilo realmente foi revoltante e deixou muita gente indignada.
Bom, vamos ouvir o Kaique França, goleiro do Sport, hoje vai estar no Fórum Esportivo, mas participou da coletiva agora há pouco, falou sobre o jogo contra o Timbu. Vamos ouvir. A gente tá bem na Copa do Nordeste, né? Agora vamos ter uma sequência de 2 jogos na Copa do Nordeste seguidos. Temos um clássico agora pela quarta-feira. Vamos ter uma sequência de jogos bem difíceis, mas como eu falei, o nosso time está bem. A gente vive um bom momento com a torcida, um bom momento interno, então eu acho que a gente está preparado para essa sequência, está preparado para esse clássico aí na quarta-feira. Pronto, aí o Kaique França aqui no Bola Rolando. Ok, João, aí portanto o destaque do Rubro Negro da Ilha do Retiro, você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando, a segunda-feira, Rubro